no computador. Sim, boa noite para quem vai assistir essa gravação do Clube do Livro. Eu estava falando aqui com as meninas, esse Clube do Livro, a gente está chegando aqui à última parte, né, desse livro maravilhoso que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E assim, esse livro, ele me tocou profundamente. Eu acho que a primeira vez, se eu não me engano, que eu li esse livro foi em 2020, mas esse livro me foi recomendado em 2018. Uma psicóloga, pastora, né? Ela, assim que eu me divorciei, estava num aconselhamento pastoral e ela falou: leia esse livro. E eu, assim, né? Quando eu vi o nome, quando ela me falou o nome do livro, nossa, deve ser um romance, um negócio desse assim, quero não. Falei assim, acabei de me divorciar, né? Não quero saber dessas coisas amado, não quero a dama. Ih, muito menininha. Eu tava querendo me proteger das coisas, então eu tava não querendo nada dessa vibe menininha, sabe? E lá em 2020, esse livro novamente apareceu no meu caminho. Eu estudava lá teologia numa escola, um seminário, e aí tinha lá uma biblioteca com vários livros no seminário, e aí eu vi a capa do livro, só que não era essa ainda, era a versão mais antiga, ele vermelho, e aquele livro me chamou a atenção e eu lembrei do nome. Falei, nossa, aquele livro bobo de novo, né? Aquele livro bobo, né? Tipo, nome, assim, meio romântico. Eu nunca fui muito, assim, de livro romântico, sabe? História. Nunca fui muito, assim, dessas coisas. Aí eu falei, ai, só que alguma coisa me chamou a atenção, e aí aquela palavra dela voltou lá na minha mente. Você tem que ler esse livro. E aí eu li lá em 2020 esse livro, e uau! O livro me abriu assim os olhos para um montão de coisa, né? Eu estava num tempo de cura ali completo naquele seminário e o Senhor ele usou inclusive esse livro para me ajudar nesse processo. Entender que eu era uma dama, que a mulher que já tem o seu amado, ou a que ainda vai ter o amado, o papel do amado na vida e o papel de prioridade do Senhor na nossa vida. O meu lugar no mundo, quem eu era. Foram várias camadas. Eu não sei vocês, mas assim, a primeira vez que eu li, nossa, foram várias camadas assim que eu ficava com raiva. Eu não sei se vocês passaram por esse processo quando vocês começaram a ler, mas eu ficava com raiva. Aí eu falava, nunca mais eu vou voltar nesse livro, não vou ler. Ridículo, nada a ver. É um homem que escreveu, ele não entende nada. Então, se você passou por isso aí é normal, porque eu fiquei com raiva também do livro em vários momentos e eu quis desistir do livro em vários momentos. Só que depois eu me apaixonei por ele, né? Olha aí, a Michelle tá falando que demorou 6 meses para ler. Parou 3.000 vezes. Eu te entendo. Eu fiz o mesmo. E cada vez, assim, a partir desse livro, eu fui percebendo que todas as vezes que o Senhor queria ministrar alguma coisa no meu coração, acontecia isso. Foi assim, um abrir de olhos. Esse livro foi um abrir de olhos para vários outros que passaram pela minha vida, que eu tinha raiva do livro, aí era o Senhor falando, é para você ler. Aquele livro estava me confrontando, aquele livro estava me cortando por dentro e fazendo cirurgias. E eu não sei se você teve eh, essa sensação em alguns momentos do livro, ou se você ainda vai ter, porque o Senhor, ele não está preso à tua leitura também. Ele vai fazendo o tratamento antes, durante e depois, né? E ele não precisa que você lembre, inclusive, do que estava escrito no livro para ele fazer o tratamento. Então, eu creio que essas cirurgias, existem as que já aconteceram, que às vezes a gente nem percebeu, e tem cirurgias que estão para acontecer, vão acontecer hoje, estão para acontecer, vão acontecer ainda na nossa vida a partir dessa leitura que o Senhor usa, né, para nos moldar, nos forjar naquilo que é no nosso, vou chamar assim, no nosso papel de dama, né? É, para cada uma de nós como uma dama que somos, né? E eu ficava assim, eu não sou muito dama, né? Eu não sei, eu já vou entrar aqui especificamente nesse tema, mas eu queria muito falar isso, que
Acho que vocês todas aqui já ouviram eu falando um pouco sobre as coisas, e quando toda vez que eu quero falar alguma coisa, que eu dou algum exemplo sobre mim, eu não estou querendo falar sobre mim, mas é porque eu sei que de alguma forma, às vezes, traz uma identificação, quando a gente ouve alguém falando também, traz uma identificação. Então, eu não sei se você cresceu num ambiente em que ser menininha era legal. Ser frágil, ser feminina era legal. Eu não sei se você cresceu nesse ambiente ou se você nunca quis ser. Eu me achava frágil demais, eu nunca quis. Eu, é, eu me achava e as pessoas diziam que eu era muito sensível, frágil demais. Chorava à toa, não suportava nada. Era, parecia um vidro, qualquer coisa quebrava, sabe? E eu, quando as coisas da vida começaram a me ferir, assim, a um ponto que estava insuportável, eu falei, nunca mais eu quero ser essa menininha. Nunca mais eu quero ser essa bonequinha frágil. E eu quis me tornar homem, eu quis me tornar, tipo, é, uma mulher bruta. Eu nunca consegui, tá, gente? Mas eu tentei. Eu tava assim numa coisa de tentar me achar minha identidade e eu ficava, tipo assim, não, essas coisas nada a ver, sabe? Eu ficava forçando uma coisa que eu não era, porque eu não queria ser frágil, eu não queria ser sensível, eu não queria viver aquilo que a identidade que o Senhor me chamou para ter. Eu sou uma menina, eu sou uma mulher, nem todas têm o mesmo jeito, mas o meu jeito era esse, sempre foi. Eu era amável, doce, e eu negava isso, eu não queria isso, né? Então, acho que essa parte eu nunca contei, né, especificamente, eu acho, né? Mas eu nunca quis ser doce, e é, era assim que eu era. Então, ao longo do tempo, eu fui equilibrando alguma coisa ou outra, né? Dentro daquilo que o Senhor ia me ministrando, de realmente da minha identidade, mas eu era uma porcelana, né? E bem frágilzinha, e eu não queria ser porque eu estava tão ferida e eu queria colocar uma cobertura em cima, né, de tudo que eu era. E para ninguém me ferir de novo. Só que não deu certo. Eu até queria ser do BOP, gente. Queria aprender defesa pessoal, eu queria, tipo, matar pessoas. Isso vai pro YouTube, né? É, Não, mas assim, não é assim do nada, tá? Vou explicar para vocês o que que é. Calma, YouTube. O que eu quero dizer é que, tipo assim, ser do BOP, né? Matar bandido, essas coisas. Não é assim, né? Qualquer pessoa do nada. Mas de qualquer forma, enfim, gente, vocês estão entendendo, né? Preciso ficar explicando muito, não, né? Acho que eu vou ter que cortar essa parte. Ajuda a gente a te ajudar. Desculpa, gente, mas é a minha verdade. É porque essa não era eu, mas eu queria forçar, sabe? Ser essa pessoa. Eu queria realmente ter uma proteção ali e ser assim, inabalável. Ninguém toque em mim. Então, de alguma forma, talvez você se identifique com uma parte disso, um pedacinho dessa história, né? Ou o contrário, você sempre foi mais, assim, despojada e você sempre quis ser uma menininha, sabe? Você sempre quis falar como uma menina, gostar de coisas de menina, mas você sempre se sentiu assim meio que largada. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Largada, assim? É, E às vezes você queria ser doce, frágil, sensível, e você não era, porque teve a ver ali com a tua criação, com a tua história, né? Um pouco com a tua personalidade, e tá tudo bem. Existem mulheres diferentes. E somos todas mulheres por conta disso. Não quer dizer que você tem uma essência masculina, nada disso. Quer dizer que você não é igual a todo mundo. A sua irmã, a sua tia, a sua prima, você não é igual, né? E graças a Deus, né, gente? Porque imagina um montão de mulher que gosta de perfume doce. Esse mundo ia ser enjoado, né? É, eu sou uma mulher que eu gosto de ser feminina, mas eu não gosto de perfume doce, né? Por exemplo, eu não gosto de perfume feminino, eu só uso perfume masculino, tô dando aqui um exemplo. Então, às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa é assim tal, mas ela gosta de coisas diferentes. Então, graças a Deus, nós somos diferentes, né?
Ó, a Paty está falando também. Entendo bem, passei por isso, mas também não deu certo. Ai, eu sei bem, ó, a Nívia também tá falando, eu também era assim, Ana. Pois é, a gente às vezes fica, até a gente se achar na vida, a gente fica tentando assumir ali máscaras, né? Todas nós, gente. Todas nós. Eu não conheço ninguém que não tenha passado por isso. Né? Tentando ser uma outra parecida com uma tia, com uma prima, com alguém, com uma referência que a gente tenha, né? A gente sempre fica tentando ir muito de acordo com ali as nossas dores. É, e. Ah, tá. Acabei de tirar o óculos e tô procurando onde está o óculos. É, onde que começa mesmo? Deixa eu só confirmar aqui, gente. É o 13. É o 12. É o 12. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Como eu falei, não vou ler todas aqui as minhas anotações, mas por favor, fiquem à vontade. Se vocês, alguma parte aqui que eu não falei, chamou a atenção de vocês, falem, porque tem muita coisa, não vai dar pra gente falar tudo. Então, eu não vou passar por todos os pontos aqui, mas eu sei que todas nós lemos, ou quem não leu, né, tem oportunidade de ler também a qualquer momento, ou reler, né? E aí por aí. Relacionamento algum que a dama possa ter é mais satisfatório do que o elo que existe entre ela e o seu senhor. Esse é a última parte do tema do livro, né, do título do livro, Seu Senhor, né? E exatamente uma dama, ela só consegue ser a dama que ela foi criada para ser, se ela de fato abraçar o Senhor e abraçar quem o Senhor a criou para ser. E para eu saber quem o Senhor me criou para ser, eu preciso abraçar o Senhor. Eu não consigo, não existe esse relacionamento onde eu sei tudo da minha identidade, autoconhecimento. Quando alguém fala, desculpa, mas eu vou dizer, quando alguém fala, eu estudo psicanálise, eu amo a parte de psicologia, mas se alguém falar para você que autoconhecimento é o que cura, corre disso. Se alguém falar para você que você precisa se conhecer e basta, corre disso. Você precisa conhecer o seu Senhor. Quando você conhece o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus, você conhece a si mesmo. É nele que a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Agora, se você vai sozinha, profundamente, procurar sua verdadeira identidade, você vai para a lama, desculpa. Porque a gente vai num poço sem fundo, buscando quem a gente e a gente vai. Sabe aonde a gente chega? Nessa identidade de comparação o tempo todo. Não gostei dessa. Eu acho que eu já falei aqui em algum momento. Eu, em todos os sentidos da minha vida, em todos os sentidos da minha vida, eu encontrava uma referência em áreas diferentes, assim, né? Eu encontrava uma referência e eu ficava assim, ai, eu queria ser inteligente como essa mulher. Eu ficava colando pedacinhos de pessoas, de que eu queria ser. Eu queria ter o cabelo dessa mulher. Quando maquiar, ficar maquiada igual a ela, essa outra aqui, o nariz dessa, o bumbum dessa outra aqui. Eu era um, aquele azulejo quebradinho. Eu era isso. Porque eu ficava tentando imitar essas outras mulheres que eu tinha como referência. E, gente, dá certo aí? Dá não. A gente não percebe, mas todo mundo percebe que você está forçando uma barra que você não é, né? Todo mundo percebe que você, nossa, dá uma forçadinha a ela, né? Dá uma forçadinha. E isso é incrível, é que alguém nunca passou por isso. Só fala assim pra mim, Ana, nunca senti isso. Assim, de querer ser um pedacinho de cada pessoa. Ou uma pessoa assim, cara, eu encontrei uma pessoa que eu queria ser essa pessoa aqui inteira. Tipo assim, ela pra mim é referência em tudo. Ela é uma referência, o cabelo dela é bonito, o jeito que ela louva é bonito, o isso é bonito. Alguém nunca passou por isso? Só pra eu não me sentir sozinha, gente. Só eu que passei, então? Só eu? De Não. desejar ter outro lugar, Ana? De desejar ser outras pessoas. Tipo, eu queria ter o nariz dessa,
o cabelo dessa, a personalidade dessa, o jeito Cara, dessa. não tive, porque eu passei mais tempo querendo sobreviver do que do querer dar conta do outro, porque muitas das vezes a gente nem sabe como é que tá a vida do outro e a gente acaba desejando ter, viver. Ah, porque fulano é assim, aí eu também queria ser. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo me dar conta de mim. É por aí, né? Nesse meio tempo, pode ser que você não tenha nem reparado, mas às vezes a gente fica. Eu tô falando de coisa física e de coisas características, assim, nossa, né? De querer ser outras pessoas. E não é nem, às vezes não é uma coisa tão consciente. Ai, queria ser essa pessoa. Não é uma coisa muito consciente. Né? É uma coisa meio que assim, você admira tanto que a pessoa, nossa, se eu tivesse essa bunda, se eu tivesse esse nariz, se eu tivesse esse cabelo, ai, eu queria ter esse cabelo, ai, eu queria ter essa, ai, eu queria cantar igual ela. Mas assim, nunca teu, nada teu é bom. Sempre o de alguém que é bom. Né? Então a gente fica num looping, procurando uma versão melhor da gente. Sabe? Procure a sua melhor versão. Aí tu fica procurando a versão dos outros. Entendeu? Você fica procurando versão dos outros. Nessa procura da tua melhor versão, na busca da tua melhor versão. Isso aí é blá blá blá. A gente, mulher crente, menina crente, acredita em Deus, crê em Deus, caminha com Ele. É buscar em Deus a sua verdadeira identidade. A gente não tem como achar em lugar nenhum diferente disso. É, O pai se torna o seu protetor, ele a protege por meio do seu espírito, ele a aconselha com a sua palavra, ele a perdoa mediante o seu sangue e ela está segura em seus braços. Ele é o consolo, ele é o consolo. Ai, gente, desculpa, tem um negócio aqui no meu olho. Aqui. Ele é o consolo que cura a alma feminina e renova a sua mente. É o ingrediente que falta e dá validade a qualquer outra busca na vida da mulher. Se obtiver tudo, mas não vier a conhecê-lo, nada terá. Ele não depende do desempenho, da aparência, nem da capacidade intelectual dela. A mulher que conhece, eu tô aqui no capítulo 12, tá, gente? A mulher que conhece o amor de Deus não fica desamparada não fica desamparada, é que eu só me perdi aqui. Pelo amor dos homens, porque nos braços dele já encontrou aquilo porque sua alma anseia. Isso não quer dizer o fato de ter Cristo todo vazio que ela possui. Oh, meu Deus. Isto não quer dizer que o fato de ter a Cristo irá preencher todo o vazio que ela possui como mulher, porque nós temos necessidades, né? Então eu tenho Cristo ele é o meu, a palavra diz em Isaías, inclusive, que ele é o meu marido. Mas sim, nós temos necessidades biológicas, físicas e tudo mais, né? Mas dentro das fases específicas da nossa vida, a gente tem nele a nossa completude, né? Nós somos completas nele. O Senhor procura suas filhas e cuida das necessidades delas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você acreditou em outros e ficou desapontada. Acreditou em outros e foi rejeitada. Mas essa é a promessa de um homem que não pode mentir. Seu coração não ficará ressequido, nem seu espírito ficará estéril, nem sua vida vazia, porque Deus saciará a sua sede com água viva. Essa é uma promessa para nós, né? Que Ele, do nosso interior, quem crê nele, do interior flui rio de água viva. Gente, pensa, alguém já me perguntou assim, então quer dizer que você sempre tem uma palavra para alguém? Você nunca vai, tipo assim, se alguém chegar perto de você, você sempre vai ter o que falar? E o Senhor uma vez falou isso comigo, sim. Por quê? O rio de água viva flui de dentro de mim. Então, eu posso não ter uma palavra profética, mas eu vou ter um louvor, um versículo, algo vai sair de mim que vai abençoar a vida de outra pessoa. Então, é impossível alguém sair de perto de mim. Tô falando só de mim, não. Eu e você, sem.
receber alguma coisa, porque do meu interior flui rio de água viva. É, muitas mulheres tentaram saciar, a sua sede em empreendimentos empresariais, trabalhando febrilmente para alcançar uma posição de poder e ganhos financeiros. Há outras cuja beleza e o corpo curvilíneo permitiram que escolhessem o homem que quisessem. Pularam de cama em cama e de braços em braços. Desejaram encontrar satisfação nos envolvimentos sexuais. E aí eu queria parar aqui, tipo, dar exemplo de uma mulher que fez isso, outra mulher que fez aquilo. Eu fiz as duas coisas, gente, né? Eu caí nessas duas situações. Tanto a questão de buscar no trabalho uma workaholic, né? Uma doida por trabalho, vivia assim pro meu trabalho, como também a parte de cair de cama em cama, de procurar de pessoa em pessoa, né? Satisfazer ali a necessidade do meu coração, que não tinha a ver com a minha necessidade biológica, não tinha nada a ver com nada disso. Tinha a ver com um vazio que eu tinha, que, como a gente leu aqui, quem é que pode saciar isso é o Senhor, que é a fonte de água viva. Há até aquelas tão romanticamente inclinadas que, embora fugissem das tentações da promiscuidade, ficaram vulneráveis a qualquer sinal de afeto por parte de um pretendente. Vamos lá. Eu nunca, tô dando, não é o meu exemplo, tá? Mas é o exemplo de alguma mulher. Esse, no caso, não é o meu exemplo. É, nunca cheguei a sair com vários homens, mas qualquer sinal de atenção de alguém, eu ficava uma doida. Já, ih, tô apaixonada. Esse me ama, né? E isso demonstra também a alma que tá seca, tá sem água. É como fala em Jeremias, se eu não me engano, 2:13, que eu amo esse texto, eu acho que é Jeremias 2:13. É, vocês cometeram dois pecados graves. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Isso é Deus falando para o povo. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. E construíram cisternas rachadas, que não retêm água. A alma que não busca ao Senhor, ela vive construindo cisterna rachada. Cisterna rachada não retém água nenhuma, ou seja, você está sempre seca. Eu e você, se a gente fica atrás de buscar, de construir cisterna rachada, a gente está sempre seca. Desculpa se eu não dei o endereço certo aí, mas eu acho que é isso. Jeremias 2:13. Eu acho que é isso. Ou 2:19. É, e isso é sem fim. Eu tinha uma necessidade, lá, uma carência, que eu precisava o tempo todo receber mensagem de alguém. Algum homem dizendo que eu era linda, maravilhosa. Eu tava sempre postando uma foto assim, tipo, mostrando aqui uma marquinha, mostrando as minhas pintinhas, tentando mostrar uma roupa nova, para ver se alguém ficava o tempo todo me dizendo, olha a doença, o tempo todo me dizendo que eu era linda e maravilhosa. Ficava mudando minha foto de perfil 1 milhão de vezes para receber todos os elogios do mundo. Tô contando aqui todos os meus buracos. Então, isso tudo denota assim um vazio, uma sequidão na nossa alma, que a gente sabe que só pode ser preenchido pelo nosso Senhor. A dama só é preenchida pelo seu Senhor. E a gente vai ver aqui nesse capítulo, inclusive, quem finalizou, quem leu, viu que o amado ajuda demais em muita coisa, né? É maravilhoso ter um amado, mas é só o Senhor que pode, de fato, entrar nesse lugar aqui, saciar esse lugar aqui. Nenhum relacionamento humano pode saciar a sede da alma como o toque de Deus. Se você esteve procurando toda a sua vida por algo fugídio, eu não sei como pronuncia essa palavra, fugídio. Acho que é fugídio, não sei. Nunca usei essa palavra. Se procurou diligentemente o sucesso e todos os seus muitos adornos, mas continua sentindo uma dor íntima que faz lembrar de que alguma coisa está faltando, eu gostaria de recomendar o único saciador da sede que pode satisfazer o anseio da alma humana.
Seu nome é Jesus. Seus braços estão estendidos. Que coisa linda, gente. Seus braços estão estendidos. Sua voz é calma. Sua sabedoria é sólida. Seu conselho é seguro. Ele irá abraçá-la a noite inteira. Algumas aqui são casadas, outras já foram. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é casada, você tem o seu amado. Que homem maravilhoso. Você tem o seu amado. E ele pode te acolher parte da noite. Mas eu acho que é difícil uma pessoa conseguir ficar a noite toda na mesma posição ali, acolhendo alguém no braço, né? Ela muda de posição, ela... Aqui eu tô dando um exemplo simples, tá? Isso aqui é bem profundo em relação a isso. Mas assim, só quem pode nos abraçar durante toda a noite, como está dizendo aqui o texto, e não somente uma noite inteira, mas a vida inteira, é o Senhor. Está na hora de desejar conhecê-lo de maneira mais profunda da que a gente já conheceu antes. Ele é mais do que uma visita semanal a um prédio que chamamos igreja. Eita Deus. Jesus é a arma secreta da mulher preparada para os dias de hoje. Ela a leva por toda parte. E aí eu assim, queria reforçar isso. A gente perde batalhas porque a gente vai sozinha. Em batalhas do nosso dia, a gente vai sozinha. Se a gente leva, olha o que está falando aqui esse texto. Ela a leva a toda parte. Quer ande com uma pasta executiva e se vista como uma teluê formal, não sei o que que é isso, gente. Com talê, sei lá, acho que é francês isso aqui. Talê formal, ou fica em casa esquentando mamadeiras. Ele é a sua arma secreta. Sem ele, ela será sempre vulnerável. Sem ele, jamais terá certeza de nada, certeza de alguém ou de si mesma. Ele é o fundamento sobre o qual ela constrói. Cara, isso é muito maravilhoso. Aquilo que a gente constrói baseado em Deus, por isso que eu falei agora, a gente entra em batalhas sozinha porque a gente quer, né? E as batalhas que a gente entra sozinha, a gente fica desesperada, com a nossa alma sangrando, com a nossa alma batida, tudo porque nós não estamos indo com ele. Nós não estamos convidando. Ué, mas ele não mora dentro de mim? Sim, mas ele quer ser convidado para. Vai comigo, Deus, aqui, fazer isso. Deus, eu vou, mas sem você eu não vou, né? Eu vou nisso aqui que o senhor está falando, mas sem você, assim como Moisés falou, né? Você não se aproxima dele com a sua carne. Ele está no seu coração, nas profundezas do seu espírito, é que pode tocá-lo. Se der atenção ao seu ouvido interior, poderá ouvi-lo falar com você. Quando a vida está em crise, ele fala mais alto. Você pode abraçá-lo mediante o louvor. É tão maravilhoso quando a gente. Eu acho que é, eu já contei, né, essa experiência de um dia que eu achei que eu não ia passar daquele dia, né, passar dele, né, só triste, né, fisicamente, né, com vida. Eu achei que eu não ia passar daquele dia, assim, numa noite, né, e aí só me veio o Salmo 30, versículo 5. Acho que é isso, né? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor me lembrou desse versículo na hora, no momento assim que eu estava desesperada, que eu não pensaria no versículo da Bíblia naquele momento. Mas o Senhor trouxe à minha memória esse texto. E ele falou, filha, é, você pode agora estar nesse momento que parece que não vai passar, mas você vai amanhecer. Você vai amanhecer. Ou seja, vai ficar tudo bem, né? Não quer dizer que quando a gente acorda deu tudo certo. Não quer dizer isso. Minha vida não estava resolvida no dia seguinte, não é? Mas eu acordei viva de uma certa forma daquilo que eu estava achando que inclusive ia acontecer. Eu acordei viva e com uma nova oportunidade, com esperança. Então, o amanhã chega, o amanhecer chega. Para louvar a Deus é preciso crer nele. Você precisa ser uma mulher de fé que acredita para poder levantar as mãos e sorrir para um Deus que você não pode ver. Que loucura é essa, né? Eu tô
agradecendo, louvando a um Deus que eu não estou vendo. Então eu preciso ser uma mulher de fé. E eu preciso exercitar a minha fé louvando no dia que parece que não vai. Assim, eu tô sem força nenhuma. Eu tô com tanta coisa acontecendo que eu queria até culpar Jesus das minhas coisas, né? Poxa, Jesus está vendo isso e ele não vai fazer nada? Então, tudo aquilo que a gente vai vivendo, se a gente não encara como uma mulher de fé, a gente se vê sozinha na história, né? Na situação. Essa é a fé que liberta a fonte de água viva, que libera, desculpa, a fonte de água viva. É crer que Deus tem a compaixão necessária para fazer a gente navegar em meio ao caos que existe na vida. É ter fé que Ele não vai permitir que você caia quando a tragédia inesperada te abater. Esse nível de fé pode provocar zombarias e risos em algumas, mas é a espécie de fé que libera a água que a mulher precisa para sobreviver. Quando a mulher extrai de Jesus a sua água, gente, olha que profundidade isso. Ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas. Não andará pela vida com os olhos vulneráveis e uma expressão inquieta no rosto. Presta só atenção nisso aqui, que eu até botei aqui um exemplinho, eu escrevi um exemplinho aqui do lado. Você não se ofenda. Eu não tô falando de você, eu tô falando de todas nós, tá bom? Quando a mulher extrai de Jesus a sua água, ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas. Não andará pela vida com os olhos vulneráveis e uma expressão inquisitiva no rosto. Sabe o cachorro olhando o frango naquela televisão de cachorro? Vocês conhecem essa expressão televisão de cachorro? Aquela máquina de frango que fica rodando frango, frango de padaria? Aí o cachorro fica na porta da padaria assim, olhando aquele frango. A mulher que não sacia, não extrai de Jesus a água, ela fica com cara de cachorro na porta da padaria. Desculpa aí se você não sabia disso. Talvez você não perceba, mas você já ficou com essa cara de cachorro na porta de padaria. Eu estou falando, eu já fiquei. Eu passei a vida assim, cara de cachorro na porta da padaria, esperando alguém jogar um pedacinho de frango para mim. Eita, Jesus, como eu já fiquei. Esperando migalha. Aí vou ver se ele vai me responder. Botei uma foto nova. Deixa eu ver se ele vai curtir, comentar. Deixa eu ver se ele vai olhar o meu story aqui. Deixa eu ver se ele vai ver o meu Facebook. Deixa eu ver se ele vai ver o meu direct. Deixa eu ver se ele vai me dar bom dia. Tô dando um exemplo, assim. Tem várias outras coisas na vida. Sabe aquela, assim, ó. Até tirar óculos pra você olhar o meu. Se você tá olhando pra cá, olhar o meu olho. Sabe aquela coisa assim? Tipo, necessitada de alguém. Agora, eu não sei fazer essa cara, gente. Eu não sou tão boa atriz. Mas necessitada que alguém assim te acolha. A gente não precisa disso. A gente não precisa que alguém diga pra gente que a gente tá linda. Sim, precisamos, ao longo da nossa vida, de palavras de afirmação. Mas sabe assim, essa necessidade louca que a gente tem, porque a gente não tá recebendo de lugar nenhum. Mas o Senhor, Ele tá disponível para nos lembrar quem a gente é. Filha, você é linda. Filha, você é perfeita, você é maravilhosa. Você foi feita de forma maravilhosa, assim como diz o Salmo 139. Só que a gente fica querendo beber água suja. E tem água limpa pra gente disponível. A gente fica querendo beber água suja. Você notará que a mulher com hemorragia tinha sido tratada por diversos médicos. Gente, tipo, quantas vezes você já leu esse texto da mulher samaritana? É samaritana não, desculpa. A mulher do fluxo de sangue, né? Quantas vezes eu já li esse texto? Inclusive, quantas vezes eu já li esse livro? Mas aí, quando eu li esse livro agora, de novo, aí o Senhor me destacou de novo essa parte da mulher samaritana. Não, meu Deus, a mulher do fluxo de sangue. A mulher com hemorragia tinha sido tratada por diversos médicos antes de procurar Cristo. De alguma forma, creio que o sofrimento dela foi multiplicado por diversas tentativas feitas pelo homem, para tratar de um problema que só Deus pode curar. É um erro cometido por muitos procurar no homem, o que só Deus pode fazer. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir desejada, eu quero me sentir rica, eu quero me sentir isso, eu quero me sentir aquilo. E a gente fica procurando nos homens, nas pessoas.
aquilo que só Deus pode fazer. E essa mulher, ela procurou vários médicos. Durante muitos anos ela procurou e ela não conseguia. Ela estava só gastando dinheiro dela. Você estava gastando o seu dinheiro, a sua energia, a sua reputação, tudo seu atrás de curar esse vazamento, né? O fluxo vazava, saía sangue dela. Esse vazamento. Tá saindo coisa, você só perde coisa e você não retém nada. Porque a gente, na verdade, a gente está procurando procurando não, construindo essas cisternas rachadas, né? E procurando, quando alguém dá uma aguinha pra gente, aguinha de lama, cheia de lama, cheia de coisinha da dengue dentro da água. A água tá suja e a gente tá, pronto, vai matar minha sede. A gente tá se conformando com qualquer coisa. A gente não, em nome de Jesus, isso não acontece com a gente. Não mais. Em nome de Jesus. Migalhas. É isso, Eliana. Migalhas. A gente fica procurando ali migalhas. Ah, a mulher precisa curar-se. Essa frase, assim, é tão simples, né? A gente sabe, a gente já sabe. A mulher precisa se curar. Só que a gente fica passando a vida. Aqui deve ter idades diferentes, né? Cada uma aqui com uma idade. E eu queria, não só que você lembrasse disso, que você pensasse sobre isso. Gente, eu conheço tantas mulheres assim que conheço de conhecer a história mesmo, sabe? Do, dos bastidores assim, né? De bastidores, na maioria das vezes assim, pessoas da minha família, pessoas muito conhecidas, muito próximas, que eu conheço, eu estou assim, gente, quantos anos a pessoa está na mesma situação, nada muda. Entra ano e sai ano, ela na mesma dor, entra ano e sai ano. E a gente vai se conformando. É isso aí. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe aquela? Acho que era uma novela que tinha essa música, né? Sei lá. E a gente fica se conformando com essas coisas. Mas o Senhor, ele tem cura para nós. A gente precisa tocar nele. A gente precisa ir até ele. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nos evangelhos? É que em nenhum momento diz, pelo menos pode ser uma ignorância minha, tá, gente? Mas que eu saiba, em nenhum momento de toda a Bíblia aí eu digo, né, do Novo Testamento, em nenhum momento existe lá a informação de que todas as pessoas daquela época foram curadas. Você já viu isso em algum lugar? Todas as pessoas foram curadas daquela época? Que eu saiba, não tem. Não, isso não existe. Agora, todas as pessoas dos lugares, todas as pessoas que iam até Jesus, buscavam a sua cura, elas eram curadas. Em vários textos nos evangelhos fala isso. E todos os enfermos foram curados. Não fala todos os enfermos da época, todos os enfermos que estavam ali naquele lugar, que foram buscar Jesus. Ou as pessoas que Jesus foi até elas. Ai, Jesus, vai lá, minha filha está morrendo. Jesus, o meu servo. Jesus. Ou essas pessoas, ou as pessoas que iam até Jesus, eram curadas. E a gente fica assim, ó. Ai, não aconteceu nada. Não veio o Randy Clark aqui orar por mim. Não veio aqui aquele pastor lá da Angola, que tem o poder de ressurreição. Não veio aquele pastor lá de não sei onde, e que ora pelas pessoas e a coluna conserta, e não sei o quê. Então, eu tô aqui esperando e nada aconteceu. A gente precisa ir até Jesus e tocar nele. E tocar nele. Ele tem cura para nós. Ele tem cura. Principalmente para as feridas do nosso coração. Porque senão, se eu não curo as feridas do meu coração, eu continuo pensando errado. Isso é fundamental. Primeiro, eu preciso curar as feridas do meu coração. Como que eu curo? Sou eu que curo? Não, eu vou até o médico, que cura. Mas eu preciso ir lá no médico, que cura. Jesus. E falar, ele, olha, assina aqui esse termo, que eu vou mexer em umas partes aqui que são meio arriscadas, que você corre risco aqui. Vai doer. Você tem risco de morrer aqui, nessa cirurgia aqui que eu vou fazer. Né? Procedimentos básicos ali, temos aqui uma fisioterapeuta, acredito que
procedimentos básicos não sejam necessários isso, né? Mas um caso mais grave, as pessoas assinam, né, um termo que ou o parente assina, né, ou a própria pessoa, que a pessoa corre um risco ali. Ou seja, você tem algo grave aí que tá aí, ó. Você precisa ir até o médico e falar, ó, eu te autorizo, pode mexer, eu sei que vai doer. Eu sei que eu vou ter depois um tempo de recuperação, eu sei que eu corro risco de morrer, e graças a Deus se a gente morrer nesse caso, porque morre aquilo que está em nós que precisa morrer, né? E vive o que há, o que é, ele é em nós. É, muitas mulheres precisam da mão do Senhor em sua vida, mas por não compreenderem o que está exatamente faltando a elas, vão atrás de coisas como carreira, educação, dinheiro, sexo. Aqui não está escrito isso. É sexo, não, mas é uma das coisas também que se busca. Isso é uma coisa perigosa, porque se torna um substituto para Deus. A pessoa fica terrivelmente insatisfeita. Sem Deus, tudo é vazio, tudo é sem valor. E é a comunhão com o Senhor, é, é a comunhão com o Senhor que nos restaura, que nos cura. É a intimidade com Ele, é ir até Ele, é estar perto dele, é falar, mexe em tudo. Pode, eu autorizo aqui essa cirurgia. Pode mexer em tudo. Comunhão para ministrar seu espírito. Se tiver pensamentos criativos para massagear sua mente e um companheiro para tocar sua carne, então você tem tudo. Se a mulher tiver esse tipo de comunhão, ou seja, comunhão com Deus, para ministrar o seu espírito, se tiver pensamentos criativos para massagear a sua mente e um companheiro para tocar sua carne, né? Que aí é a necessidade que aqui está falando, a necessidade física, biológica, a mulher tem tudo, mas ela se vê como dama, ela tem o amado dela e ela tem o Senhor. Todo mundo no lugar certo. Anos de vazio e desespero criaram um vácuo interior na mulher, fazendo com que o seu coração sofra e seus olhos percam a luminosidade. E aqui logo lembrei, sabe de quem? De Lia, ou Leia, né? Que fala, algumas versões falam que, algumas pessoas acreditam que olhos, como é que chama? Olhos tenros, eu acho que fala, né? É, eu acho que é esse termo que usa na maioria das versões. Algumas pessoas falam que é tipo, ela era vesga, outros falam que ela não tinha brilho nos olhos, que ela era meio ofuscada, apagada, né? O que quer que seja, eu lembrei de Lia porque ela era assim, logo fala dos olhos dela, né? Os olhos de Lia eram diferente da irmã, que ela era linda, maravilhosa, Lia tinha os olhos assim. E aqui fala, esses anos de vazio e desespero tornam o nosso olhar xoxo. E sabe que é interessante que quando a gente está se sentindo xoxa, o nosso redor todo mundo vê a gente xoxa. Não é que a gente seja, mas é aquilo, é a forma que a gente está se vendo. A gente faz as pessoas verem a gente assim, que a gente se comporta dessa forma. É possível que Deus tenha permitido que acreditemos nos falsos médicos o suficiente para apreciá-lo ainda mais quando nos encontrarmos com ele. Eu achei isso tão maravilhoso, gente. Olha isso. Pode ser que Deus tenha permitido que eu e você tenha buscado em vários lugares, igual essa mulher do fluxo de sangue, buscou em vários lugares ali a cura dela. É, permitiu, não é que ele quis, ele permitiu que você passasse por isso, e eu e você passássemos por isso, para que quando a gente tivesse um encontro real com ele, a gente percebesse logo, esse aqui é o médico certo. Sabe, eu fui atrás de tanta bomba, de tanta coisa ruim, que aí quando eu percebo, quando eu conheço o novo, quando eu tenho um encontro real, aí, de verdade, eu consigo reconhecer o que é bom para mim. Para que, ao tocarmos algo real, possamos identificá-lo facilmente como a cura para o nosso mal.
hum, gente, eu vou fazer assim, ó. Vai dar já 10 horas, eu vou fazer assim. Tem várias partes importantes aqui, mas eu vou, tipo assim, vou dar uma olhada. Se for, tipo assim, muito, eu vou pular algumas partes aqui, porque quem leu o livro passou por ela. Quem não leu o livro, eu recomendo que você leia, porque eu tenho certeza que você não vai perder tempo. Eu não sei se todos aqui têm, né, leram e tudo mais. Você não vai. Não vai ser um livro assim, ai, perda de tempo esse livro. Ai, perdi meu tempo. Não. De maneira nenhuma você vai perder tempo, porque esse livro é maravilhoso. E aí a gente vai ter tempo para trazer mais coisas aqui, tá? Porque eu também não quero finalizar tão tarde. É, deixa eu ver aqui. Essa parte aqui do abraçar o Senhor, principalmente, assim, acho que para resumir tudo que a gente precisa aqui, tem muitas partes importantes, né? Mas eu acho que, e se alguém quiser trazer alguma parte importante aqui que leu desse capítulo do Abraçando o Senhor, pode abrir o microfone e falar. Mas, assim, só para um resumo aqui do Abraçando o Senhor, a gente só pode, de verdade, ter um bom relacionamento com o amado e com a dama que nós somos, abraçando o Senhor, tendo comunhão com Ele, conhecendo o Senhor, me relacionando de verdade com Ele, né? É, Ele é o amante da nossa alma. Estenda-se para Ele e não apenas para a sua igreja. Ah, eu acho que aqui para o finalzinho tem uma parte bem importante que eu acho que eu vou só voltar aqui só um pouquinho. É, o Supremo, página 166. 167, desculpa. Devo, porém, alertá-los de que muitas mulheres fugiram do caos dos clubes, da decadência dos relacionamentos fracassados e correram para o santuário da igreja. Isso aqui é demais. Olha isso. Que eu não nem lembrava que tinha nesse livro essa parte. E olha que demais isso aqui pra gente. Nós crentes. A gente sai tipo assim, de coisas e vai para a igreja achando que lá é que pronto, agora está tudo resolvido. Só que muitas vezes a gente se relaciona com o templo, com o templo como um clube, ou então com a comunhão, pela nossa carência. Mas ir à igreja não significa. Eu vou ser radical aqui nesse ponto, porque a gente está falando abraçando o Senhor, tá? Não quer dizer que ir para a igreja não quer dizer nada. Mas nesse ponto de abraçar o Senhor, ir à igreja não significa nada. E quantas de nós, talvez, ou quantas que nós, inclusive, conhecemos, estão dentro das igrejas como se estivessem ali num clube e achando que está tudo certo. Num clube porque, em que sentido? Eu estou aqui cumprindo tarefas, atividades, jogando, porque num clube você vai se divertir, tem atividade no clube, isso que eu quero dizer, né? Você tem lá as atividades, você tem pessoas, você se encontra com pessoas, tem comunhão, então você acha que está tudo resolvido. Só que não é isso, não é isso. Isso não cumpre o papel de abraçar o Senhor. Sem Cristo, a igreja não passa de outro médico inútil. Bem forte isso, né, gente? Bem forte isso, né? Mas quantas de nós ficamos dentro da igreja achando que porque a gente está servindo, porque a gente está pregando, grava vídeo na internet evangelizando, vai para a praça evangelizar, é, fala de Jesus para alguém, tá tudo certo. Não tá. É, eu amo aquele. Agora eu não vou nem tentar dizer onde está, porque eu não lembro mesmo. Mas de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é forte demais. De que vale você levantei uma igreja, construí uma igreja, pastorei uma igreja, profetizo a igreja para a igreja toda, ensino para a igreja toda.
Ensino, todas as crianças da igreja passaram por mim aqui, eu que ensinava as crianças, eu que fazia isso, eu que passava, olha, eu que lavava o banheiro da igreja. Não adianta de nada. Isso aí é convenção social. Isso é só um clube que a gente frequenta. Eu não estou falando que a igreja. Vocês estão entendendo, né? Não estou falando que a igreja é ruim, nada disso. Estou falando que ir à igreja só com esse propósito de check, cumprir meu ritual. Fui para a igreja e fiz o que estão me mandando fazer. É melhor nem ir. Sabe por que é melhor não ir? Porque você está se enganando. E nessa, às vezes, você vai passar a vida toda assim. Eu não tô falando que não é bom ir para a igreja, tá? Vocês estão entendendo, né, gente? Por favor, não recortem isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que ir por ir não representa nada. Porque muitas vezes quantas vezes a gente já ouviu testemunho de pessoas que tiveram um encontro com Deus numa balada, num, a pessoa estava usando drogas e teve um encontro com Deus. Então, você ir para a igreja não quer dizer ali que você vai ser encontrado por Deus. Você pode ser encontrado por Deus em qualquer lugar. Porém, nós precisamos entender que ir à igreja é muito importante. Você precisa ter comunhão. Você precisa estar com pessoas que estão caminhando junto com você, que têm ali o mesmo propósito de amar a Deus, louvar junto com outras pessoas. Por isso que eu estou falando, você precisa congregar, tá? Mas eu estou falando, se você congrega, e isso é uma desculpa que você está abraçando o seu Senhor, não tá. Abraçar o Senhor é o seu relacionamento íntimo com Ele. É o quanto você conversa com Ele, ouve a voz dele, vive com Ele ao longo da sua semana, na sua segunda-feira, depois que você sai do culto, depois do domingo que você sai do culto, como é que é, né? E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento normal com seu pai, né? De falar com ele, de ter o teu momento de chorar com ele, de rir com ele, de adorar ele, de agradecer a ele. Amém. É espantoso que tantas mulheres vão à igreja semana após semana, muito forte isso, culto após culto, e não ficam impregnadas com a semente poderosa da palavra de Deus. Porque são, são meras cumpridoras de agenda. Jesus não quer isso, ele não quer ser a nossa agenda. Ele quer, ele quer ser o nosso pai, porque é isso que ele é, né? A adoração na igreja é importante e essencial, mas a reunião de pessoas sem a presença de Cristo é uma troca fútil de interesses humanos, retórica religiosa e palavreado que não gera vida. Isso é forte, né, gente? Mas isso aqui é a verdade. Senão a gente fica um monte de religiosa. Uma vez que compreende que Cristo é o seu alvo, a mulher parece capaz de concentrar-se nele, atraí-lo e entretê-lo. Aqui no livro ele fala, inclusive, que incrivelmente parece que a mulher ela tem mais facilidade, e a gente sabe que a gente tem mais facilidade de entregar o nosso coração, de render o nosso coração para Deus, do que um homem. A gente tem mais essa facilidade. E quando a gente compreende que Cristo é o nosso alvo, a gente não fica tentando construir essas cisternas rachadas, aí acabou. Aí não tem para ninguém. Aí a mulher se concentra em Deus, atrai o coração de Deus e, e aqui fala em entretê-lo com um nível de louvor tão absorvente que é curada pelo toque dele e abastecida pela sua palavra. Aí não, ó, pode acontecer o que quiser, pode vir o que for. Você tá com teu pai, você tá com seu Senhor, você tá com seu mestre. Aleluia. Agora, página 170, para ir para o capítulo 13 aqui. Ele é o amante da sua alma. Entenda, entenda-se, para ele e não apenas para a sua igreja, não apenas para o seu dom, nem para o dia que tão graciosamente lhe concedeu. Entenda-se, ou desculpa, estenda-se para o Senhor. Permita que ele beije as lágrimas de seu rosto e a embale no seu propósito divino.
Você é autêntica demais para ser duplicada, preciosa demais para ser mal utilizada. Ele enviou seus anjos para vigiá-la. Eles aguardam, e porque Deus a ama tanto, arma nenhuma apontada para sua direção vai te ferir. Se já houve alguém que valesse a pena tocar, alguém digno da sua atenção, alguém com direito a esperar a sua adoração, é o Senhor. Ele é o amante da sua alma. Ele é o amante do seu passado, presente e futuro. Glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Ele é o único digno da nossa confiança total e radical. Eu posso confiar radicalmente nele. Aleluia. Gente, aqui no capítulo 13, fala, fala algo tão precioso sobre a história de Oséias, né? Oséias e Gomer, né? Gomer era uma prostituta. E o Senhor manda Gomer casar manda Oséias casar com Gomer. E isso representa muito daquilo que acontece, né? O relacionamento do povo de Deus, povo de Israel, e nós com o Senhor. Essa prostituta, ela estava tão acostumada com a vida ali errada, que ela estava sempre buscando a sujeira. E Oséias ia de novo buscá-la. E essa é a nossa história com o Senhor. Isso é muito forte, né? Nós, é, nós erramos, nós falhamos com o nosso Pai, com o nosso Senhor, mas ele vai lá e nos busca na lama de novo, e de novo, e de novo. E com isso, eu não, já que eu sei que ele vai me buscar de novo, então eu vou fazer? Não. Eu preciso amar o meu Pai acima de tudo e de todos e dizer não para sujeira. Não construir cisterna rachada, que não retém água nenhuma. Pelo contrário, buscar a fonte de água viva. Então, eu quero, assim, passar rapidamente, não deveria passar rapidamente, mas aqui por essa história, como esse resumo, né? Oséias, ele. Olha que coisa linda, olha que coisa linda isso. Esqueci de dizer-lhe, Oséias conseguiu a esposa de volta. Ele a tirou da plataforma e levou-a para casa. Pagou o suficiente por ela para torná-la sua escrava, mas disse: Não será minha escrava, mas minha mulher e eu seu marido. Aos poucos, com os pontos cuidadosos de um alfaiate especializado, ele emendou os pedaços do coração dela e reconstruiu a sua autoestima. Curou os pensamentos dela, tocou o seu passado, restaurou o que a vida tinha destruído. Veja bem, Deus é o Senhor do seu passado. Se algum dia tiver necessidade de que Deus a costure, remende ou restaure do trauma, do abuso, do divórcio ou qualquer outro problema autodestrutivo, dê tempo para reconstrução. Talvez fosse melhor pendurar um aviso advertindo os pretendentes. Cuidado, Deus está trabalhando. Muitas vezes vi damas que se precipitaram na ânsia de curar-se e reabriram as velhas feridas. Você é literalmente um canteiro de obras até que ele a renove. Escombros e restos terão de ser removidos por ele durante algum tempo. Mas, quando tudo estiver acabado, você estará completa, com o nome como o nome Gomer sugere. Gomer significa completa. Gomer foi completa em Oséias. Meu Deus, eu esqueci o nome do significado aqui de. Tava na minha cabeça agora e eu esqueci. O significado de Oséias, que é maravilhoso. Peraí, eu vou te falar já. Se alguém souber lembrar, é que eu vou achar.
Me ajuda, Deus. Cadê, cadê, cadê? Ajuda nós, Deus. Alguém lembra? Ou alguém sabe? Meu Deus, eu esqueci. Cadê alguém? Alguém sabe não, né? Ai, gente, eu queria achar porque faz parte aqui. Poxa, em nome de Jesus. Jesus me mostra. Achei. Livramento. Livramento. É isso, né? Isso. Olha, olha que coisa linda. Quando Oséias viu Gomer, ele a amou. A quem poderia contar que estava amando uma prostituta? Quem acreditaria? Que ridículo. Todos sabem que homem algum é, se apaixona por uma prostituta. Ela seria alguém com quem brincar como um gatinho brinca com a lã, tocada, usada e depois deixada de lado. Mas não foi assim quando ele a viu. Amou-a absolutamente. Livramento a viu completa. Livramento, que é o nome de Oséias, o significado do nome Oséias, viu Gomer completa. E é assim que Jesus nos vê completas. Ele não vê os nossos pedaços. Ele não vê o nosso passado. Ele não vê aquilo que é, nos rotularam. Sabe? Até aquilo que a gente pensa sobre a gente. Mentirosa, orgulhosa, suja. Ele não vê a gente assim. Ele vê a gente completa nele, porque ele vê a gente a partir da cruz. Ele vê a gente a partir, o nosso Senhor nos vê a partir de Jesus, né? Ele vê com essas lentes. Ela foi lavada pelo sangue, que torna ela completa. Gente, depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam Oséias, só Oséias, assim, puro, só rapidinho, curto. Que história maravilhosa, né? Que história maravilhosa, que revela o coração do nosso Senhor sobre, sobre cada uma de nós, né? Que aí você fala assim, ah, não tem nada a ver com prostituta, nunca fui. É sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, né? Não tem a ver com ser prostituta ou não. Oséias se prepara para chorar. É isso aí. Então, aqui nesse capítulo, Senhor do seu passado, eu queria destacar isso, sabe? Eu vou pular agora para o 14, mas eu queria destacar isso. Sabe, eu não sei, eu não conheço a história de cada um de vocês, né? Vocês já ouviram muito eu falando aqui sobre a minha história, mas vocês não conhecem, acho que 10%. Não, 10% acho que vocês conhecem. Mas assim, vocês não conhecem muita coisa, da minha história. E eu posso dizer, Gomer era fichinha. Porque eu já me sujei muito, mas eu fui lavada, eu fui perdoada, eu fui amada, eu fui escolhida, assim como a sua história, né? Eu não sei se você se sente condenada, se você se sente suja, se você é, se sente é, não merecedora, sabe? Mas eu quero que você olhe para essa história e veja, Oséias viu Gomer como completa, ela sendo uma prostituta. E é assim que o Senhor nos vê, completas nele. É, glória a Deus. Eu não achei que eu fosse chorar. Mas eu, assim, nem deixei a emoção toda. Dei uma segurada aqui, porque é linda demais essa história. Né? É linda demais. Isso não é uma história sobre alguém. É a nossa história. Você entende isso? Essa é a nossa história. Sabe, Jesus pegou o nosso passado e lavou e nos deu um presente. Mas a gente fica indo lá no lixo de novo. A gente fica indo lá na lama de novo e querendo se sujar.
né? A gente fica querendo voltar para essa versão errada da nossa vida. Ou não, mas a gente fica querendo, ai, mas não posso, eu não mereço, eu não isso. Olha, ele fez, ele tá me chamando de completa. Ele tá me chamando de completa. Ele tá chamando eu e você completas. Não tem pedaço faltando em você. Não tem pedaço faltando em você. Oh, Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu senti só de não, é, não, como eu posso dizer, passar por cima disso aqui. É, a gente não pode fingir que isso aqui é uma coisinha que é uma história da Bíblia só. Isso aqui é a nossa história, né? E eu quero junto com você, se você é, entendeu que essa também é a sua história, e aí eu não tô falando, ah, não tem história de prostituição, não é sobre isso, gente, é sobre eu e você termos nos sujado tanto na nossa vida, cometido pecados, erros, falhas, se você acha que é pequena, grande, enfim, e ter alguém que nos viu como completas, nos vê como completas, e nos amou e nos buscou na lata do lixo. Ninguém pode fazer nada por nós, senão Deus. Ninguém pode. Então, se você concorda com isso, se você também é, se vê, se viu dessa forma, eu queria que a gente rapidamente aqui falasse com Deus sobre isso, sabe? Eu vou falar aqui, você pode repetir o que eu tô falando, ou você pode falar o que você sentir de falar, tá bom? E aí, se você quiser, você repete o que eu tô falando. Senhor, tu és o meu Senhor, o meu Senhor. Tu és o meu Deus, o meu dono, o meu Pai. E tu és tão grande, tu és tão, tão poderoso, tão soberano. E o Senhor consegue olhar para mim, tão pequena, o Senhor consegue olhar para mim. O Senhor me fez de algo tão pequeno, algo grande. Diante dos teus olhos, nós somos grandes, nós somos merecedoras. Pai, nos perdoa por tantas vezes voltarmos para a lama, tantas vezes voltarmos para a sujeira, tantas vezes voltarmos para os porcos, para as migalhas, tantas vezes voltarmos para traição, para decepção, para dor, porque simplesmente porque a gente não vai buscar o Senhor, a gente fica tentando buscar em pessoas, em coisas. Nos perdoa, perdoa, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos ver completas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por ver muito além do que nós somos, muito além do que nós fazemos, porque o Senhor é e o Senhor nos deu esse direito de sermos filhas. O Senhor nos adotou. Senhor, nesse momento, Pai, nós renunciamos toda a culpa, nós renunciamos toda a nossa tentativa de ficar cavando poços, cisternas, cavando coisas que não estão em Ti, Pai, e, e que está seca, está deixando a gente seca por dentro, Pai. Ô Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque ainda que ainda que a gente muitas vezes volte para com esse pensamento, o Senhor continua a nos lembrar, Senhor.
quem nós somos. Então, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós agora colocamos em teu altar, Pai, toda mentira que nós acreditamos a nosso respeito, que é assim mesmo, que a gente não merece, que com a gente não vai acontecer. Em nome de Jesus, nós colocamos isso em teu altar. Nós trocamos essa mentira pela verdade da tua palavra, por aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Em nome de Jesus. Senhor, e assim como a Eliana colocou aqui, Senhor, nós recebemos o teu perdão. Senhor, nós queremos, nós sabemos que não é sobre sentir, nos sentirmos perdoadas. Não tem a ver com sentir, mas a partir de hoje nós vamos crer que nós já fomos perdoadas. E essa verdade, Pai, que ela nos contagie, Pai. Transborde em nós essa verdade, Pai, que nós somos perdoadas, amadas por Ti, escolhidas por Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Eu Deus. queria completar uma coisa assim que Deus falou para nós, para todas, que Ele não olha a alma, Ele olha o nosso espírito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos ver, Senhor, como o Senhor vê. Senhor, nem os outros, nem nós nos vemos tão belas. E eu não digo só por fora, mas por dentro, como o Senhor vê. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por tantas chances que o Senhor já nos deu. Senhor, nós queremos desfrutar do presente e entregar esse passado sujo, esse passado que nos envergonha, esse passado de dor, esse passado que nos faz nos sentir, Pai, não merecedoras. Em nome de Jesus, nós entregamos e nós sabemos que nós não fizemos nada para nos tornarmos merecedores, mas na cruz, em Cristo, nós nos tornamos merecedoras. Merecedoras, você merece. Sabe, talvez você já tenha escutado um evangelho assim tão rude que fala: a gente não merece nada, você é pecador. Sim, a nossa natureza humana, ela nos atrai para o pecado, mas eu me recuso a ficar dizendo que eu sou pecadora. Eu sou alguém que foi e é e será, dia a dia, santificada. E porque Ele é, eu sou. É assim que diz a palavra. Se Ele é santo e Ele me chama de santa, eu sou santa. Você é limpa, lavada, justificada. E esse evangelho que diz que nós não merecemos nada, e de fato, a gente não merece nada. Por nós não merecemos nada. A gente merecia a morte, mas em Cristo nos tornamos merecedores. Então, para de dizer, ah, não mereço nada. Sim, a gente sabe que a gente não merece, mas a gente não merecia. Mas você está jogando fora o sacrifício da cruz, dizendo que você não merece nada. Porque não é por você, você está tentando por você merecer alguma coisa, nunca vai ser. Mas em Cristo, nós nos tornamos merecedores. Não jogue mais o sacrifício da cruz fora. Você é merecedor em Cristo. Você merece sim um casamento. Você merece sim ter uma aliança bonita, um vestido de noiva bonito. Você merece sim entrar na igreja bonitona, com uma festa. Você merece sim ser amada, ser vista, ser desejada, ser querida. Você merece sim ter uma boa casa. Nós não estamos aqui para essas coisas, mas Deus tem essas coisas para nós. Então, em nome de Jesus, você merece um homem de Deus que vai te amar, assim como Cristo ama a igreja. Então, em nome de Jesus, não abra mais a sua boca para falar, "Ai, eu não mereço, eu não mereço." Ah, isso aí, sabe o que que é? Cãozinho de pó de padaria. E você não é mais esse cãozinho de pó de padaria. Amém? Você não é.
Você não tem mais os olhos de Lia. Você tá aqui, ó, com os olhos brilhando, que os seus olhos vão atrair o seu amado a te encontrar no coração de Deus, porque os seus olhos brilham tanto à luz de Jesus que ele vai te encontrar em Deus. Glória a Deus. Vocês acham que eu tava assim, ó, não, aí a gente vai terminar. Aí a gente vai abrir espaço para todo mundo falar. Desculpa, gente. Não é que eu enganei vocês, mas eu fui enganada por mim mesma. Eu achei que a gente ia dar conta. Eu não consegui nem abrir espaço aqui para ninguém falar. Me perdoa, de verdade. Eu de verdade dessa vez achei que ia dar conta. Não, não. Mas tudo bem, que assim, foi bênção. Eu não sei para você como é que foi aí, mas eu não quero passar mais desse tempo aqui, porque é sábado, tá tarde, né? Eu não quero mais tempo aqui. Ó, já recebeu a Anitta falando que já recebeu a parte dela. Mas podemos combinar assim, gente? Desculpa, eu realmente achei que essa era a última parte. Passando vergonha aqui, dizendo última parte, última parte. Toda hora falando última parte. Falei última parte para todo mundo, mas não vai ser a última parte, então. Eu me recuso a correr mais do que. Olha que eu corri bastante. Eu me recuso a correr mais, porque esse livro não merece isso, não é? Esse livro não merece que a gente corra tanto. Nem eu e você merecemos a gente correr tanto, porque a gente merece desfrutar desse livro maravilhoso. Amém? Então, vamos fazer assim? A gente para por aqui e aqui, ó. A gente parou, a gente só foi no 12 e no 13. Aí a gente vai no 14, 15 e 16. Eu vou falar, não vou mais prometer que vai ser a última parte. Assim, olha, aqueles capítulos que ficaram faltando, eu vou falar assim, tá? É, e a ideia era aquela, né, de abrir espaço para todo mundo falar, mas já viram, né, gente? Não deu. Graças a Deus é que vocês me conhecem. Mas foi bênção. Eu creio que foi bênção para você também. E eu sei que o Senhor vai falar muito ao nosso coração disso aqui, só que a gente, o coração tá aqui, ó, queimando. E ele vai falar muito. E agora o 14 vai falar, servir o Senhor e ganhar dinheiro. Eita, Jesus! Ele vai falar com a gente de novo nisso aí, né? E a gente vai finalizar esse livro em nome de Jesus. Eu não vou dizer, deixa eu ver. Eu queria muito terminar antes de maio, né? Hoje é que dia? Dia 25, né? Oh, Deus. Será que a gente consegue um dia desse ainda? Será que a gente faz segunda, gente? Eu não sei. Segunda? Vocês conseguiriam? Vocês que estão aqui, pelo menos, vocês conseguiriam segunda à noite? Me conta se vocês conseguiriam segunda à noite. Sim, segunda vai Eu ter. consigo. Eliana consegue. Tipo, umas 8 horas. Segunda, 8 horas. Acho que tem culto também, né, Mi? Cássia vai trabalhar, não tem culto. Então tá, então eu vou ter que entrar em maio. Não vai ter jeito, vou ter que entrar em maio. Mas tudo bem, né, gente? Não são os meus planos. Glória a Deus. Vocês viram o meu esforço, eu tentei. Eu até pulei, assim, vamos só falar aqui da história de Oséias, porque como é que eu ia pular Oséias, né? Como é que eu não ia falar? Então a gente tenta fazer assim, ó. Eu vou confirmar, mas provavelmente no sábado, dia 2, no próximo sábado, a gente finaliza essa parte. Tá emendando feriado, eu não sei, né? Ou dia 9 de maio, acho que pode ser melhor, dia 9 de maio. Oh, Jesus. Eu confirmo com vocês, tá? Vou confirmar. Eu coloco lá no grupo uma enquete, se é dia 2 ou dia 9. Aí a gente decide juntas. Beleza, meninas? Dia 2 ou 9 de maio a gente finaliza isso. Em nome de Jesus. E de repente eu acho que seria bom a gente começar 8 horas da noite, 8h30, um pouquinho antes. Que aí a gente faz assim 2 horas para matar tudo, assim, para finalizar. A gente começa 8, 8h30 para não terminar tão tarde e a gente tem 2 horas de encontro. Porque eu falei assim, não vou até 11 horas, que vai ficar muito tarde. Então a gente faz isso, eu boto uma enquete lá, mas desculpa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou ser bem sincera aqui. Eu sei quem tá aqui agora, não é que eu vou considerar só vocês, mas assim, quem normalmente é mais frequente
nas coisas. Então, tem gente às vezes que fala que vai, vota no dia, aí eu faço naquele dia porque a pessoa nem tá aqui. Então, eu vou considerar ali os votos, eu conheço mais ou menos quem normalmente está nos encontros e tal, quem queria estar aqui no Clube do Livro e tudo mais. Então, eu vou meio que considerar esses votos, tá bom? Vai ser meio que, não vai ser tão democrático assim. Vai ser democrático que eu vou ouvir vocês, mas eu vou ouvir quem de fato participa. Então, se vocês verem eu considerando um dia que está diferente do que está dizendo lá, é porque eu estou considerando quem realmente participa, a vontade de quem realmente participa, tá bem, meninas? Então é isso. É, me perdoe se realmente você imaginou que a gente fosse fechar e era o meu desejo, mas foi bom demais, então também não vou ficar pedindo perdão por isso, não, porque foi bom aquilo que o Senhor ministrou aqui no nosso coração, né? É, a gente está aprendendo cada dia mais ser uma dama amada por um amado, vista, a gente já é pelo nosso Senhor, vista e amada e, e formada e adotada pelo nosso Senhor. A gente só está descobrindo dia a dia a mais aquilo que Ele diz que a gente é, né? Então é isso. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite aqui. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui tão precioso. Como o Senhor falou no nosso coração, Pai. Oh, Jesus, obrigada. Pai, eu te peço que o Senhor faça cirurgia. Eu assinei o documento que, mesmo correndo risco de morte, eu assinei o documento. Pode me operar. Pode, pode fazer a cirurgia necessária, Jesus. Pode operar cada cantinho necessário. Eu autorizo, Senhor, a mexer em cada parte que precisa ainda, Pai, de reparo, de manutenção, de reconstrução, de restituição, de tudo. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor tem permissão para fazer tudo. Em nome de Jesus. E assim eu peço, Pai, na vida das minhas irmãs aqui, Pai, que o Senhor mexa em cada pedacinho e costure o que é necessário, Pai. Em nós, troque o que for necessário, tire o que for necessário. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Dê-nos hoje sonhos. Sonhos, eu declaro sonhos para nós. Sonho para Michele, sonho para Ana Paula, sonho para Nívia, sonho para Paty, para Eliana, para Priscila, para Cássia, para Andréa Moraes, que estava aqui antes, para Ananda, que estava aqui antes. Senhor, nos dê sonhos essa noite. Senhor, nos revela aquilo que está no seu coração, que nós precisamos ter acesso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, mostra aquilo que, de alguma forma, ainda está torto dentro da gente, que a gente precisa mexer, Pai. Que seja mexido aquilo que está sangrando, que está vazando de nós. As cisternas que estão aqui, a gente tá ainda distraída, sem perceber que é uma cisterna rachada, porque nós queremos a fonte de água. Em nome de Jesus, toca-nos, ó Deus, toca-nos. E hoje nós tocamos nas tuas vestes, Pai. E hoje nós tocamos no Senhor. E nós permitimos que o Senhor toque em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Então, é isso. Até lá no grupo. Eu não vou colocar hoje, mas eu coloco amanhã. Se a gente finaliza dia 2 ou dia 9. Tá bem? E me ajude lá votando, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bem? Amo vocês. Vocês são maravilhosas e foi bênção demais. Um beijo, meninas.